Isso, então a partir de agora nós estamos gravando. Pessoal, então, boa noite a todos e a todas, né? Hoje, quarta-feira, dia 8 de abril de 2020, estamos em meio à pandemia e ao combate, né, ao coronavírus. Estamos num período de distanciamento social, que nós chamamos, né? Não é uma quarentena exatamente como tem sido apelidado, ou isolamento, né? Isolamento é longe disso, nós sabemos, né? Mas aqui nesse momento nós estamos num distanciamento social, né, que é nós ficarmos com as nossas famílias, com as pessoas que são próximas a nós, evitarmos esse contato, né, que pode gerar um contágio, né, de vírus e tudo mais, e sabemos das consequências, né, e também para evitar, né, gente, hoje o maior problema em relação a essa situação que nós estamos vivendo, é a aglomeração de pessoas. Então, se nós evitamos a aglomeração, nós evitamos aí até uma possibilidade de um contágio maior, né, que seria muito grave, que colocaria o nosso sistema num colapso, né, que nós chamamos, que é o sistema de saúde, não dar conta de atender todas as pessoas que vão precisar dos serviços públicos de saúde, né? Então, essa que é a ideia. Então, agradeço muito vocês por vocês estarem presentes, por vocês estarem ajudando nesse processo, né? Eu estou muito feliz porque a participação de vocês nessa aula à distância, ela é grande, né? Então, isso nos deixa muito felizes, assim. Nós sabemos do compromisso de vocês, mesmo diante de todas as dificuldades que vocês têm, né? E, sem dúvida nenhuma, é a nossa proposta, é a proposta da Senspeg, é a proposta da faculdade. Então, eu quero dar boa noite, né, aqui, para dar boa noite aqui para Ana Cláudia, que está aí no grupo. Boa noite, Ana Cláudia, me dê boa noite, quero te ouvir. Boa noite, Ana. Boa noite, Ana. Mas vamos tentar. Tô te ouvindo. Oi, tudo bem? Joia? Tudo jóia. Desbloqueei a câmera, quero enxergar. Tá desbloqueada. Aí, exatamente. Não estava aparecendo agora que apareceu. Tranquilo. Ana Kelly, boa noite. Pode bloquear o microfone, Ana Cláudia. Pode bloquear o teu, Ana Kelly, boa noite. Cadê você? Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá me vendo? Vou ver já já. Ele demora um pouquinho e já aparece aqui para mim. Quero enxergar vocês hoje. Porque eu quero saber com quem que eu estou falando para a gente ir alinhando essas presenças aí do pessoal. Não estou te enxergando ainda. Mas eu tô aqui. E a câmera está desbloqueada? Tá. Tá? Uhum. Cadê você? Ana Rosa, tá aí? Desbloqueei o microfone, Ana. Tô te enxergando. Você, eu tô te vendo. Desbloqueei o microfone. Boa noite. Tudo bem? Joia? Que bom que você tá aí. A Andréia tá presente? Andréia Martins, né? Cadê a Andréia? Boa noite. Enxerguei agora na Kelly. Cheguei na Kelly, cadê a Andréia? Já vai aparecer para mim. Cadê a Andréia? Vamos lá. Professor. Boa noite, Andréia, tudo bem? Oi, professor. Tudo bem. Andresa, cadê você? Andresa Camargo. Tô aqui, boa noite, professor. Boa noite, bem-vinda, Andresa. Legal, aparecendo a tua foto, bem-vinda. Crislaine, cadê você? A Cris eu estava vendo agora há pouquinho. Pode desbloquear o microfone, dar boa noite, que você aparece aqui para mim quando você dá boa noite. Vamos professor, lá. boa noite, as coleguinhas. Oh, legal, muito bem. Bem-vinda à aula de hoje também. Cristiane, boa noite. Cristiane Svirkoski. Cadê a Cris? Professor, boa noite, meninas. Ó, que legal, a Cris também.
aparecendo, boa noite, Cris, apareceu a fotinho também. A Cleia, boa noite, Cleia, diretamente do Dois Irmãos, moendo a Cleia, cadê ela? Cleia, ó, a Cleia chegando. Oi, Cleia, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Que legal. Oi, João, tudo bem? O João aí do ladinho, que saudade, né? Estamos todos com saudades, que legal. Edna, boa noite. Presente a Edna, cadê ela? Edna. Boa noite, professor. Boa noite, Edna. Que legal, seja bem-vinda. Que bom que você está Obrigada. aqui. Que bom, né? Juntos nós seremos mais fortes, sem dúvida nenhuma. Que legal. Dona Sim, Janete, sim. boa noite, tudo bem? Cadê a Dona Janete? Estava aqui comigo agora há pouquinho. Dona Janete. Cadê ela? Desbloqueia o Aqui, boa microfone. noite, professor. Boa noite, Dona Janete. Bem-vinda. Que bom. Que bom que a senhora está aí. Joelma, cadê a Joelma de Fátima Mulstedt? Desbloqueia o microfone, ativa a câmera, dá boa noite. Vamos lá, que legal, que legal. Cadê a Joelma? Joelma tá bloqueada lá ainda. Joelma, cadê você? Cadê teu microfone? Boa noite, professor. Tudo bem, Joelma? Saudade dos Atar já ou não? Tudo bem, tô com saudade, professor. Aham. Ah, que legal. Logo volta, daqui uns 90 dias nós já voltamos ao normal. Meu Deus. É sério, gente. Joelma Rocha, presente com o seu Rubens. Cadê a Joelma? Boa noite, Joelma. Cadê a Joelma Rocha? Vamos lá, Joelma. Joelma com o seu Rubens. Josiane presente. Cadê a Josiane? Josiane com o Gilson e a Jaque e o Felipe. Boa noite para todos. Boa noite, tudo bem? Saudade. Nem me fale, né? Eu ainda vi você semana passada, fui na casa dela, gente, levar o boleto dela. Não era notícia boa, né, mas que legal, que bom. Cadê a Jussara? Jussara, boa noite, Jussara. Cadê? Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Boa noite, Jussara. Bem-vinda. Que legal que você está aí. Que bom que você está aí. A Joelma Rocha, ainda estou esperando, Joelma. Você não me respondeu. Maria Isabel, cadê a Maria Isabel? Boa noite, Maria. Oi, professor. Tudo bem, Maria? Tudo bem? Vocês? Oi, meninas. Aí, boa noite. Tudo bem? Vocês perceberam que quando vocês falam, aciona ali do ladinho, deve estar aparecendo para vocês, nos nomes de quem está na sala. Se vocês clicarem lá onde está aparecendo quem é convidado, né, no caso, quem entrou pelo link, aparece lá e daí aciona, fica negrito, né, que vocês estão falando e vocês veem na câmera. Muito legal isso, sabe? Então, por isso que eu quero que vocês acionem a câmera de vocês, porque hoje eu vou trabalhar mais com interação com vocês do que com falação apenas. Eu quero ouvir vocês bastante hoje, tá? Então, tem que ir destravando lá. Estou esperando a Joelma ainda, Joelma Rocha. Maria Jocelene, presente, Maria? Mas não quer falar, professor? Ó, tô ouvindo agora. Quem que tá falando? A Joelma Rocha. Chegou ali a Joelma. Também de banho tomado, cabelo limpinho, moendo. Moendo. Isso, tá aí a Joelma. Seu Rubens lá assistindo também. Que ele bom, né? Seu Rubens vai ter diploma. Seu Ele Rubens me acompanha. Ele acompanha, foi nosso prefeito, gente, seu Rubens Spengler, né? Falecido, em homenagem a ele, temos o ginásio lá, nosso Rubens Spengler, né? O centro esportivo do Pinhão é em homenagem a ele, foi um grande prefeito, inclusive. E
faz parte da história do nosso município, né? Então, o seu Rubens acompanha as aulas lá da parede da Joel. A Jussara, Maria Isabel, Maria Juscelene, cadê a Maria Juscelene? Maria Juscelene. Cadê a Maria? Maria. Maria Juscelene. Mariana, pode ir falando até que a Maria consiga desbloquear lá. Temos que ir nos ajudando. Boa noite. Tudo bem? Joia, e você, Mari? Tá em casa hoje? Hoje estamos em casa. Ah, é. Achei que você estava no grupo da dona... Estava no grupo da Joel... Opa, chimarrão! Da Joelma e do seu Rubens. Eu não fiz... hoje eu estou na minha casa. Eu não fiz chimarrão hoje, porque esses dias eu fiz para aula e não pude nem tomar, porque eu falo demais, né? Então, hoje vamos mudar um pouquinho a metodologia, tá bom? Silmara, presente, Silmara. Cadê a Silmara? Silmara. Cadê? Silmara, vamos lá. Silmara, Solange Antunes, cadê a Solange? Solange, esposa do Almir, do nosso supermercado, né? Então, também a Solange diz que a família acompanha a aula e diz que o Almir corre com ela, com as crianças da sala para ela conseguir assistir a aula. Mas que legal, né? Que todo mundo se ajuda e tem como a gente fazer certinho, né? Solange, chegando, Solange. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite. Que legal a Solange aí também, né? Ótimo. Eu estou... A Maria Juscelene, Maria, pode falar, desbloqueou teu microfone. Boa noite, professor. Boa noite, seja bem-vinda, Maria, que bom que está aí. A Silmara, que ainda não apareceu, a Silmara está escondida lá ainda, também estou enxergando aqui, mas ela não disse boa noite. Isso, pessoal, então podem mutar os microfones de vocês por causa dos ruídos, né? A qualquer momento vocês podem falar, podem participar, não tem problema, só desbloqueia o microfone de vocês aí e participe, tá? Então, essa que é a ideia, né, da aula online. Então, a primeira coisa que eu quero fazer para vocês, né, trazer nessa noite aí com vocês, é retomar algumas coisas da semana passada. Bom, Daniel, beleza? Bem-vindo também, Daniel. Retomar algumas coisas da semana passada. Então, Daniel lá. Então, o que nós vamos retomar? Gente, eu me organizei semana passada, dividi a aula em 2 momentos. Eu queria ajudar vocês com os desafios da semana passada, lembra? E daí depois eu falei sobre a disciplina da prática de ensino, que nós vamos falar hoje novamente sobre ela. Então, primeira coisa é isso. O que é bem importante, né? O fato é que vocês devem ter uma tarjinha aí para vocês aparecendo que diz que vocês estão sendo gravados, correto? Tá aparecendo? Então, fiquem atentos, porque eu não consigo ficar. Se essa tarjinha sumir, vocês têm que me avisar, porque quando para de gravar, a gente perde o que a gente fez, né? Então, esse é o problema. E não gravou aquela primeira parte que eu gravei, que eu falei das atividades e compartilhei as atividades. Então, hoje eu vou retomar rapidamente, não vai dar para detalhar, mas eu só quero relembrar com vocês os desafios da semana 1, da primeira semana, tá bom? Então, só retomar com vocês algumas coisas para vocês poderem se ambientar também, né? Entender o que está acontecendo aí, tá? Então, vejam só, quero só achar a tela aqui, que eu vou compartilhar. Então, vai aqui para vocês esta belezúria. Isso. Pessoal, só me contem, fazendo favor,
se vocês estão enxergando aí agora a nossa tela da semana 1. Sim, professor, estamos vendo. Ótimo, então beleza, a Mari vai me ajudando, me dando os feedback, porque eu não enxergo lá o que vocês estão enxergando. Então, na semana 1, nós tínhamos lá a pedagogia de projetos, né, que era o primeiro desafio. Então, retomando rapidamente esse primeiro desafio. Bem rapidinho assim mesmo, só para dar uma pincelada, até para a gente poder dar uma acelerada, né? Não ficar remoendo e rebatendo aí as coisas que acontecem. Então, o desafio da primeira semana era sobre a questão do projeto, né? Dizia assim: então, o projeto Nossas Receitas, um jeito gostoso de aprender, foi idealizado pelas professoras Juliana Seabra Laudares e Mara Rolim, e desenvolvido nas turmas de segundo ano A e B do ensino fundamental, na escola, né? Ali tem um nome fictício de escola, ou é o nome mesmo, mas está abreviado, no decorrer do ano letivo de 2011. No desenvolvimento do projeto, as professoras tiveram a oportunidade de realizar várias atividades juntamente com as crianças. Então, que atividades foram essas, né? Durante o desenvolvimento do projeto: análise da estrutura textual de receitas, pesquisa e leituras em livros, cadernos e receitas, né, na internet, escrita de relatórios coletivo e individual sobre algumas atividades, escrita de relatório no caderno que acompanhou o mascote de cada turma, né? Escrita e preparo de receitas, pesquisa de preços em feiras e mercados, exploração de rótulos e embalagens, confecção de cardápios e da pirâmide alimentar, classificação por meio de cartazes dos alimentos quanto à origem animal, vegetal, mineral e produtos naturais industrializados, noção de medidas de tempo, de massa e de capacidade, roda de leitura e exposição de ideias sobre as receitas e propriedades nutritivas dos alimentos, visita à horta da escola, desenho, pintura, recorte e colagens referente à alimentação saudável, resolução de problemas, vídeos, músicas sobre alimentação, tá? Analisando as atividades desenvolvidas, podemos perceber que a pedagogia de projetos é uma boa oportunidade para que ocorra a interdisciplinaridade, né? Então, ou seja, ali nós podemos trabalhar, nesse caso, a proposta de trabalho é trabalhar a pedagogia de projetos, e nesse caso específico, né, falando sobre culinária, sobre as receitas e tudo mais. E daí a nossa tarefa é preencher o quadro, né, no caso que está a seguir, identificando as áreas de conhecimento e os conteúdos que foram abordados nas atividades propostas. Eu lembro, pessoal, aqui, inclusive, né, até comentei com o pessoal que estava na aula semana passada, que nós já trabalhamos esse desafio num dos conteúdos que nós vimos, numa das disciplinas, desculpe, que nós vimos no ano passado. Esse mesmo conteúdo, o mesmíssimo conteúdo, tá? Então, foi uma das coisas que nós abordamos. Então, ali, quando vocês abrem, eu acredito que ainda não está aparecendo para vocês, que eu vou precisar abrir aqui. Quero habilitar a edição, exatamente, aqui. Vai abrir lá para vocês aqui. Vai abrir para vocês um quadro aí do Word, que é o modelo do arquivo que nós vamos trabalhar, né? Até eu dei o exemplo aí na semana passada também sobre esse arquivo. Então, o que é o nosso trabalho? O que nós vamos ter que fazer? Lá na pesquisas, leituras e livros, cadernos, receitas da família internet, o que trabalhou? Então, a disciplina português, né? E quais os conteúdos? Conteúdo tipo de texto e disciplina de história, né? A busca de memórias da família. Então, essas são as duas disciplinas e os dois conteúdos que foi trabalhado. Na análise da estrutura textual de escrita de receitas culinárias, qual disciplina que vai trabalhar? Então, como está falando de análise de estrutura textual, de cara dá para a gente dizer que é português, né? É português que vai trabalhar.
Qual o conteúdo? Mesma coisa, tipo de texto. Profe, Oi. nós já tivemos um desafio parecido com esse numa outra matéria que nós fizemos, lembra? Inclusive eu falei, Cris, agora, né? Falei semana passada e já falei hoje de novo. Ele não é nem parecido, ele é o mesmo desafio, é o mesmo, mesmíssimo, tá? Então, o que vocês precisam fazer? Achar esse desafio, copiar, colar ou pesquisar na internet, né? Quando eu trabalho com os alunos escrita de relatório, coletivo e individual, sobre algumas atividades, que disciplina que eu estou trabalhando e que conteúdo. Porque, gente, aqui o desafio, né? Só para vocês entenderem, para contextualizar, para vocês, assim, quando nós falamos de pedagogia de projetos, nós precisamos entender que nós não estamos trabalhando disciplina, tá? Então, quando eu coloco um projeto para ser trabalhado, em vez de eu colocar lá, hoje vai trabalhar português, não. Estou trabalhando com receitas e dentro das receitas que eu estou trabalhando, automaticamente eu vou colocar aí o conteúdo que eu preciso trabalhar e vou associar isso a uma disciplina, né? Então, essa que é a ideia principal de trabalhar no currículo, que nós vamos falar hoje, a semana 2 é sobre currículo, de trabalhar os projetos, a pedagogia de projetos. Essa que é a ideia, tá? Então, por isso que nós estamos vendo isso. Vamos pensar assim, vocês como professores pedagogos, professores de história, professores de língua portuguesa, professores de educação especial, vocês vão precisar ter esse tino, né, para trabalhar, porque vocês vão trabalhar muito com projetos. Independente do lugar que vocês vão atuar, se como professor ou como professor pedagogo, vocês vão ter que passar por esse momento. Então, é importante, tá? Então, aqui eu tenho, né, compartilhei com vocês, e eu tenho no meu desafio, eu vou compartilhar aí com vocês, quando fala, né, do modelo de resposta, o padrão de resposta esperado, ele tem lá colocado a análise da estrutura textual das receitas culinárias. Então, o que é o conteúdo e o que é, né, a disciplina, perdão, e o conteúdo, né? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia aqui, deixa eu pegar um diferente, né? O último lá, vídeos e músicas, deixa eu ver se ele não vai selecionar, mas vídeos e músicas sobre alimentação. Que disciplina que trabalha vídeos e músicas? Que disciplina que eu estou falando? Estou falando da língua portuguesa, né? Interpretação e extrapolação, da disciplina de arte, que eu vou trabalhar música, e da disciplina de ciências, que eu vou trabalhar informações científicas sobre a origem dos alimentos. Então, tá aí um exemplo, né, do que se espera quando a gente fala, nesse caso, né, quando a gente fala aí desses conteúdos, do desenvolvimento desse projeto. Então, a atividade é essa, tá? Eu quero que vocês fiquem, né, com isso da minha fala. Eu vou passar aqui, ó, bem devagarinho, porque vocês podem assistir de novo o vídeo, olhar, copiar, colar, mas desenvolvam, né, o trabalho de vocês, o desafio. E mais do que isso, gente, vocês precisam pensar no que é pedagogia de projetos, né? Então, aqui está o exemplo de um projeto e como que ele pode ser desenvolvido. Quando eu compartilhei com vocês, quero voltar ali também, quando eu compartilhei com vocês aquele arquivo do Word, por isso que eu falei que eu gosto muito dessa ideia, né, de educação à distância e dessas aulas dessa forma, porque a gente consegue compartilhar as telas, que é coisa que na sala de aula a gente não conseguia fazer com uma qualidade. Então, muitos aprendizados a gente vai levar daqui, desse momento de crise que nós estamos vivendo, né? Então, compartilhando com vocês aqui a tela de Word. Então, quando vocês estiverem lá com o arquivo de Word de vocês aberto, vocês vão preenchendo aqui, né? O segundo era tipo de texto e estrutura textual, né? Como que é uma estrutura de uma receita, que é o que nós estamos falando ali, né? Um gênero, né? Receita. Então, feito o trabalho, vocês vão em arquivo, salvar como, tá aparecendo para vocês aí, arquivo, tá aparecendo? Preciso que vocês me contem. Sim, professor, tá aparecendo. Tá, então vocês vão em salvar como, e daí vocês vão salvar no lugar que vocês salvam os trabalhos de vocês. Então,
Por exemplo, aqui, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma pastinha chamada Censo-PEG, né? Só para vocês entenderem como que eu divido. Censo-PEG 2020, a disciplina projetos pedagógicos, né? Tá lá, projetos, trilhas, uma coisa assim. Eu salvo como desafio semana 1, né? Salvo lá uma vez em Word, documento de Word, para eu poder editar, vou salvando e tal. Estando pronto, eu vou em arquivo de novo, faço o mesmo caminho. Salvar como, pego lá de novo, né? A mesma coisa, no mesmíssimo lugar que eu fui a última vez. Projetos pedagógicos, só que daqui no tipo de arquivo eu coloco PDF e salvar. Então, ele vai transformar o arquivo num PDF, daí eu carrego ele lá no meu trabalho, que é o que nós vamos fazer, e assim por diante, tá? Então, eu já tinha compartilhado, né, isso com vocês, já tinha falado na aula passada, eu acredito que está tranquilo, e agora é com vocês essa parte, tá? Então, vamos para a semana 2, para a semana 1 ainda, a unidade 2, que o meu objetivo é esse, aí bem rapidinho nas unidades, para que a gente possa dar conta das 2 semanas aí hoje, né? Que é a proposta, eu acho que vai ajudar bastante vocês, tá? Então, o projeto político-pedagógico da escola, né? Que era essa semana, a unidade 2 da semana 1. Então, deixa eu compartilhar aqui. Perdão. Muitas telas abertas, mas vai dar tudo certo. A minha pergunta para vocês é assim, gente. Vocês tinham conseguido fazer já esses desafios dessa semana 1? Baseado na aula? Ou teve gente que ficou sem fazer? O que vocês fizeram? Podem falar. Alguém desbloqueie. Eu não Eu fiz. já fiz da semana 1 e Da e semana 2 1. da semana 2. Que bom. Também. Eu só fiquei em dúvida naquela parte da resolução de problemas. Foi a única parte que eu não tinha preenchido, que eu não sabia o conteúdo. Ah, tá. Você diz da semana 1? Isso, do desafio lá, Tá, daquele tópico da resolução de problemas. Eu tá. sabia que a disciplina que encaixava poderia ser a matemática, mas eu não sabia o conteúdo, o que estudava. Ah, entendi. Aham, então te ajudou. Isso? Ajudou, aham. Tá. Então isso que eu quero ir sabendo, porque daí se a gente consegue ir fazendo isso, né? Vai funcionando. Deixa eu só responder a Neia aqui, porque ela não está conseguindo entrar. Isso. Tudo vai dar certo e vai ficar bem. Vamos agilizar. Estão enxergando aí, gente, projeto político-pedagógico da escola, correto? Sim, professor. Sim? Ótimo. Tá, no projeto político-pedagógico da escola, nós vamos direto no desafio. Como eu falei, eu não vou parte por parte, como eu fiz semana passada, porque senão não dá tempo de fazer tudo, né? Então, eu vou pedir para a Jussara ler para nós, fazendo favor, Jussara, pode ser? Pode. Mande de bala. A LDB 9394/96 estabelece que o planejamento da escola deve ser coletivo. Cada escola elabora com a comunidade escolar o seu PPP e os professores participam da elaboração da proposta pedagógica da escola. Os educadores compreendem a importância do ato de planejar, mas muitas vezes não o executam
na rotina escolar. Eles apontam alguma justificativa para o ato que não planejar. Veja, a seguir, conforme Salazar, 2009, página 81. Algumas posições dos educadores que mostram a descrença no planejamento. Siga o livro adotado ou apostila e com eles. Dou conta do recado. Faça o plano de curso porque a supervisora exige. Mas depois não o consulto. Não dá para planejar só no nível de cada aula, em face da dinamicidade da sala de aula. A escola dá tudo pronto, não faz sentido planejar. Não há tempo, pois temos que dar 40 aulas em várias escolas durante a semana. É complicado e o tempo é limitado. O planejamento da escola é fora da realidade. Escreve aí o WhatsApp web. Vamos ao desafio, professor? Vamos. Oi? É para ler? Não. Eu só quero... Já peço para você ler novamente. É que desbloqueou mais microfone. Daí ele vai dando interferência. Eu vou ativar o mudo de todos, daí depois eu vou pedindo, senão desbloqueando por causa dos ruídos. Pessoal, então, esse desafio é bem pertinente, porque como eu sempre falo para vocês, alguns de vocês aqui que já estão nas escolas trabalhando ou nos centros de educação infantil, vocês sabem que é uma dificuldade muito grande convencer o professor da necessidade do planejamento. Isso é uma das realidades que nós vivemos nas escolas. Vocês, como professores pedagogos, vocês vão passar por isso, tá? Então, é bem importante vocês se localizarem nessa discussão, porque todas aquelas coisas que estão ali, como está explicado, né? Que são situações contrárias, né? O que o professor diz quando ele não quer ou não planeja, porque é difícil convencer o professor de que o planejamento é necessário. Então, ele coloca esses pontos que a Jussara leu ali para vocês, né? Nós vimos até já na semana passada. Então, o que ele fala? Ele diz lá que siga o livro adotado e tal, então eu dou conta com o livro, faça o plano do curso, a supervisora exige, mas depois não consulto, né? Não dá para planejar só no nível da aula, em face da dinamicidade. A escola dá tudo pronto, né? Principalmente quem tem apostila, livro e tal. Então, por que eu vou planejar? Então, é complicado, o tempo é limitado, tem muitas escolas. O planejamento da escola é fora da realidade, né? Mas o planejamento, primeiro que nós precisamos pensar, que ele está no PPP, né? Então, a ideia é essa. Então, ele está no PPP, né? Quando eu pego lá o PPP, ele foi desenvolvido com a comunidade escolar, e a ideia é que se eu desenvolver ele com a comunidade, ele está embasado naquilo que a comunidade entende também por planejamento, né? Daquilo que está apresentado ali. Então, o que é o desafio da unidade? Então, o nosso desafio é nós pegarmos, né? Você é um educador que compreende a importância do planejamento para a sua prática docente e não abre mão de tê-lo sempre atualizado, pois obtém, na maioria das vezes, os resultados esperados. Então, vocês são o professor que organizam o planejamento e seguem o planejamento, tá? Então, é para vocês reescreverem as falas dos educadores que estão ali em cima como um educador que pensa o oposto, quer dizer, que pensa exatamente na necessidade, na importância de planejar, tá? Então, o que a gente vai fazer? Tem o início da afirmação, né? E vocês vão terminar. Então, ó, siga o livro adotado ou apostila, e com ele dou conta do recado. Então, essa é para substituir o quê? Ó, sigo o livro adotado ou apostila e com eles dou conta do recado. Porém, o complemento. Adotamos um livro que é um recurso essencial no meu planejamento, no entanto, insiro outros recursos nas minhas aulas. Então, vocês entenderam qual que é a proposta? Então, a proposta é, vocês são o professor que segue o planejamento, que planeja, que entende a importância de planejar. Então, vocês vão pegar essas afirmações que estão ali e vão colocar o porquê que é feito isso, né? Porquê que dá certo, porque para vocês dá certo, pensando nisso. Tá,
mais uma vez vou afirmar com vocês. Gente, pensem que vocês são professores pedagogos. Vocês vão encontrar muito isso nas escolas. Professores que vocês vão ter que convencer da importância de planejar, entenderam? Então, isso é fundamental. Então, peguem e levem bastante a sério isso, porque é o trabalho que no dia a dia vocês vão encontrar de fato, tá bom? Tá, eu vou voltar aqui, vou abrir para vocês, como eu falei, vai ser rápido. Então, ó, na sequência, eu vou passar porque está gravando. Estão todas as outras frases. Faça o plano de curso, mas porque a supervisora exige, depois não o consulto. Como que transforma isso numa coisa boa? Elaboro o meu plano de cursos no início do ano, analiso o mesmo após diagnóstico das turmas com as quais trabalho, modifico, retiro, acrescento atividades, conteúdos, estratégias, sem desalinhar a proposta da escola. Então, ele segue falando. A terceira está aqui, a quarta está aqui, né? A quinta está aqui, sobre o tempo limitado. A sexta está aqui, tá? Então, são situações aí apresentadas, né? Desafios apresentados que vocês precisam dar conta, correto? Então, só um minutinho lá. Pessoal, voltei, deixei de propósito para dar tempo de vocês olharem aqui, né? Eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, lá no chat, deixa eu só voltar aqui. No chat, cadê vocês? Vai voltar. Tá, no chat eu quero que vocês coloquem para mim se vocês estão conseguindo acompanhar, por gentileza. Coloca lá um positivinho, coloca uma palavra, alguma coisa, se está conseguindo acompanhar, se é isso, tranquilo? Que daí vai ficar gravada essa aula, depois vocês entram e olham lá de novo, tá bom? Eu vou para o próximo já para dar tempo de nós fazer todos, que é bastante no caso hoje, tá? Então, o próximo, vou fechar ali, o próximo tem que abrir a tela para vocês poderem acompanhar, acho importante isso. Aqui, projeto de trabalho, uma abordagem da complexidade do conhecimento escolar, né? Então, a terceira unidade da semana 1, tá? Tá desativado. Isso, vamos acessar aí o conteúdo. Muito alto agora. Beleza. Deixa eu abrir aqui. Os microfones estão altos, gente, mas não tem problema, porque eu vou deixar mutado. Tem alguém com ele, deve ser a Neia, que entrou. Que bom que você apareceu, Neia. Que bom, fico feliz que você está aí, deu certo. Isso é bom. Vale, eu vou terminar aqui. A Valen, eita. Isso, então ativei, gente, o mudo de todos, né? Novamente está ativado. Quando vocês quiserem falar, podem desbloquear, não tem problema nenhum. E vão convidando os colegas de vocês para eles entrarem, assistirem a aula. É bem importante para eles acompanharem, né? Pessoal, então, compartilhando com vocês lá a tela, a unidade 3 da semana 1 é projetos de trabalho, uma abordagem na complexidade do conhecimento escolar. Então, nós vamos só no desafio, por conta de que nós já assistimos e já vimos, né? Então, beleza, o desafio aqui era, para responder esse desafio, assista o vídeo e responda as questões, os 7 sábios e o elefante. Então, lembra que nós assistimos, né, o videozinho na própria aula, né? A gente viu ele, estão lembrados?
Sim, né? A gente viu ele, não tinha áudio. Depois eu pedi que vocês assistissem novamente, né, o vídeo para vocês acompanharem, né? Então, certinho. E daí vocês precisam, baseado no vídeo, responder como você analisa o vídeo considerando o currículo por disciplina, né? Lembra que era lá a historinha do elefante, de cada um tinha, né, pegava e visualizava uma parte, eram cegos primeiro, né, mas cada um tinha uma parte do elefante, eles não conseguiam ver o todo. Como que nós pensamos isso em relação ao ensino-aprendizagem, né? Cada um vendo uma parte, né? Se é a matemática, só vê a matemática, o português só vê o português, né? E cada um vai vendo uma, e daí isso dificulta. Nós temos, que vocês devem estar enxergando aí, né, primeiro, a relação com o currículo. Então, temos um padrão de resposta esperado. Porém, eu insisto para vocês, né, assistam o vídeo. Eu não vou colocar ele aqui, porque na semana passada eu coloquei, ele é bem curtinho, a gente assistiu ele inteiro, mas estava sem áudio, então a gente perde tempo, tá? Então, eu vou pedir para vocês que vocês coloquem, né, façam isso, assistam o vídeo, é só abrir aqui, clicar, ele vai abrir no YouTube, que vocês vão aprender muito com ele. Deixa eu achar aqui, só um minutinho. Eu vou pedir para a Josiane desbloquear o microfone dela e para a Josiane ler para nós, fazendo favor, Josi, o que é o padrão de resposta esperado. Primeiro, em relação ao currículo, né? Em relação ao currículo, continuaram sem saber exatamente o que cada um fez, pois nenhum deles viu o elefante. Como não era possível enxergar o animal, cada um focou numa ou na outra parte, mas ainda assim eles sumiu. Vamos lá. Foi para Foi? agora aconteceu. Muito eu pareço. Se somarmos as partes, não focou. Ele sumiu de novo. Tá cortando o teu microfone. Ele está para cima. Pois é, para mim tá aparecendo. Olha que engraçado. Pois é. Eu vou pedir, deixa eu pegar aqui de novo no grupo, só um pouquinho. Vou pedir para a Crislaine ler para mim. Vamos ver se a Cris consegue. Se somarmos, cadê a Cris? Crislaine. Josi, tem que, para você ler de volta, você vai ter que desmutar o teu telefone, o teu microfone, perdão. Porque tem alguém que está fazendo ruído, daí o tempo inteiro eu estou mutando. Então, é normal, porque nós estamos aprendendo, né, a usar a ferramenta. Então, com paciência vai dar certo. Agora, agora você pode ler de volta, Josi. Então, você está lendo? Aqui no Se Somarmos. Enxergou lá? As partes que cada um tocou, certamente não teremos. E subiu de novo. Agora apareceu. Não teremos o animal completo. Isso acontece com as disciplinas. Não é possível entender o currículo integrado se percebermos que essas são essenciais em suas respectivas áreas. Uma vez que este currículo é muito mais que a soma das disciplinas. Se continuarmos com esta percepção, permaneceremos ignorantes quanto ao currículo integrado. Continua. Essa foi a primeira parte. Então, são duas questões, né? Como analisa o vídeo considerando com o currículo da disciplina, por disciplina, né?
Quando você tem lá, por exemplo, ali o vídeo dos 7 sábios, você tem que assistir ele. Assistam, que é bem importante. Estou fazendo propaganda porque ele é bem legal. Vocês vão ver o que cada um enxerga, né? Seria um certo relativismo. Então, por isso que a gente encontra na escola, na maior parte das vezes, professor de matemática que diz que só a disciplina dele é importante. Professor de português que diz que só a disciplina dele é importante. Professor de história que acha que só a disciplina dele é importante. Eles estão como esses 7 sábios, né? Que estão enxergando partes das coisas, mas que não estão enxergando o todo, né? Então, é interessante isso, tá? Em relação ao currículo, né? Então, ali era para fazer uma comparação. A segunda questão colocada, que agora eu vou pedir para a Maria Isabel ler, fazendo a gentileza, Maria Isabel, que eu vou pedir para a Maria Isabel ler, vai falar sobre o processo de ensino-aprendizagem, né? Como que nós vemos relacionado ao processo de ensino-aprendizagem. Então, vê se está enxergando lá. Se puder subir um pouquinho mais para cima, professor, que eu estou enxergando só a metade. Aí, obrigada. Em relação ao ensino-aprendizagem, os sábios descreveram o animal conforme seus conhecimentos, sem trocar experiências uns com os outros. Percebe-se, neste caso, uma metodologia de cima para baixo, ou seja, uma metodologia que não promove a interação entre os sujeitos. Os sábios não planejaram estratégias comuns e nem tentaram atuar holisticamente. Para conhecerem o elefante, era preciso trabalhar em conjunto, ter iniciativas para levar adiante a questão, formular um problema, integrar e sintetizar as ideias e tomar decisões. Beleza. Pessoal, vocês lembram o seguinte? Quando nós formos pegar, eu quero abrir aqui para vocês. Deixa eu tentar, Maria Isabel, apareceu para mim. Aqui. Quando nós vamos comparar, o desafio é esse, né? Comparar aí o currículo, o ensino-aprendizagem e tudo mais, com toda essa situação apresentada, né? A ideia é que cada um trabalha de uma forma desconectada. E isso não funciona na educação, né? Nós temos que ter uma visão holística, quer dizer, a visão do todo. Então, essa que é a proposta. Por isso, essa comparação aí em relação à questão né, quando nós falamos em relação à questão da comparação, né, com os 7 sábios e o elefante, porque até é interessante, porque assim, ó, os 7 sábios, já está falando que são sábios, né? Puxa, são sábios cada um, mas só que cada um enxerga uma coisa. Vamos pensar também um momento, né, para a gente tentar entender o que é a proposta de trabalho. Você pega aí Covid-19, né? Uma polêmica em relação ao Covid-19, porque o presidente da República enxerga uma coisa, a questão, o secretário o ministro, né, de saúde enxerga outra, né? O ministro da educação enxerga outra, né? A economia está sendo vista de outra forma. Então, veja só, se não tiver uma visão holística, quer dizer, o todo, como que nós vamos passar por essa crise? Da mesma forma, na escola acontece. Não, o problema aí, talvez, na escola, não seja tão grande, não é um Covid-19, não é um coronavírus, mas o fato de, na escola, nós não vermos tudo, né, o todo, nós acabamos valorizando, às vezes, uma coisa ou outra e acabamos deixando morrer coisas importantes, porque o professor de matemática, na aula dele, né, pode ser que ele tenha que trabalhar outras coisas que não é a matemática, mas se ele se exime dessa responsabilidade, ele diz que a responsabilidade não é dele, certamente ele está negando aí para o estudante uma forma importante, um momento importante dele aprender também, tá? Então, esse é o desafio aí dessa unidade 3, né, que vocês precisam fazer. Nós vamos agora para o desafio, eu vou abrir aqui, da unidade 4. Eu quero ver se eu consigo abrir a unidade e compartilhar com vocês. Unidade 4, está aqui.
Então, a unidade 4 é a avaliação em projetos. Vamos abrir. Vou enxergar lá. Avaliação em projetos de trabalho, né? Essa que é o título da unidade. Nós falamos aqui, né, em relação a isso. Até comentamos que não adianta preparar um projeto, ter tudo organizadinho e na hora de avaliar com uma prova, né, uma avaliação estanque, um momento. Isso não funciona, né? A avaliação, ela é processual, ela é contínua, ela é formativa. Nós estudamos isso ano passado em uma disciplina. E é isso que tem que ser trazido para a realidade quando nós falamos de projetos. O que diz o desafio? Então, olhem lá. O desafio, né, desta unidade será de pesquisa e desenvolvimento. Você deverá pesquisar em escolas ou em sites exemplos de projetos de trabalho para a educação infantil ou ensino fundamental. Com o projeto em mãos, em toda a sua sequência, etapas e atividades, você deverá desenvolver metodologias, técnicas ou ferramentas de avaliação que contemplarão o público desse projeto e a aprendizagem esperada por este. Registre suas impressões e possíveis modificações ou adaptações que poderia vir a realizar no projeto escolhido, né? Então, essa que é a ideia. Pessoal, lembro bem, nós comentamos semana passada sobre esse projeto. Eu dei exemplos para vocês, né? Pedi que vocês pesquisassem no Google, comentei isso, que quando vocês colocarem lá no Google exemplos de projetos, né? Pesquisas, exemplos de pesquisas que podem ser realizadas, vocês vão encontrar, sem dúvida nenhuma, muitos projetos que podem ser desenvolvidos nas escolas. Então, aqui tem um exemplo de projeto, né? Que, se eu não me engano, fala a questão das cores, mas vocês podem usar muitos outros exemplos, sem dúvida nenhuma, tá? Então, isso é importante, isso é legal. Pesquisa na internet, tá? Pesquisem lá no Google, vocês vão achar exemplos de projetos a serem desenvolvidos. Aqui no meu, que eu vou compartilhar com vocês, ele fala das cores, né? O tema é brincando com cores e formas. Então, o objeto detonador, né, dali. Esse projeto tem o objetivo de fazer com que a criança conheça as cores e formas que estão presentes em todos os ambientes em que vive, né? A justificativa. Então, nessa fase, é importante propiciar à criança a visualização, exploração, contato, manuseio que compõem o universo das cores, possibilitando a criança identificá-las. Perfil do grupo. Pessoal, aqui, entendam, não tem nada de novidade. Vocês vão pesquisar, copiar e colar um projeto que esteja lá na internet. Esse não é o desafio, tá? Então, esse aí é só copiar e colar da internet. O que é o desafio? Ó? Que tem tudo o que se espera nesse projeto que eu vou desenvolver com os alunos, falando lá em cima, tal, né, o nome, brincando com cores e formas. Mas poderia ser, por exemplo, aquele projeto da culinária, que estava colocado lá no primeiro desafio, né, das receitas. As atitudinais, o que tem janelas, etapas, o que eu vou fazer, né? Qual que é o encaminhamento que eu vou dar para desenvolver esse projeto? Ao organizar as crianças em rodinha, conversar sobre as cores, mostrar fotos coloridas, né? Vai indo aí. Isso aqui é tudo copia e cola da internet, tá? Pega um projeto pronto para ser desenvolvido, copia e cola. Aonde que nós vamos chegar com isso? Com isso, nós vamos chegar aqui no finalzinho, na avaliação. Olha aqui. A avaliação será feita ao longo do projeto, observando-se o cumprimento de etapas. Qual que é a duração? Aproximadamente 2 meses, juntamente com as atividades, com outras atividades trabalhadas, ou seja, o projeto não deve ser trabalhado isoladamente, tá? Pessoal, feito isso, nós vamos ao desafio. Copia e cola lá o desafio, o projeto da internet, e daí vocês vão registrar as impressões e possíveis modificações ou adaptações que poderiam vir a realizar no projeto escolhido, tá? Então, esse é o desafio. Eu vou pedir para a Ana Cláudia, fazendo favor,
para a Ana Cláudia comentar, Ana, sobre o que você fez nesse desafio. O que você fez nele lá? Ana Cláudia. Esperando a Ana. Ana Cláudia não tá. Cadê a Ana? Ana Kelly. Você, Ana. Oi. Isso. Lembra que nós falamos, né, sobre esse desafio? O que que nós comentamos sobre ele? Você lembra? Não lembro, professor, desse. Não lembra? Eu não fiz esse ainda, não. Tá, é o 4. 4. Vamos lá. Vou ser bem prático. Então, aqui, ó, só para ajudar vocês, para a gente poder ir para as unidades de hoje, né? Então, qual que é a minha apreciação, né, sobre o projeto? Então, lembrem, nós estamos falando de pedagogia de projetos e estamos falando de avaliação na pedagogia de projetos. Se eu desenvolvo um projeto com os meus alunos, meus estudantes, né, pensando na escola, eu não posso, de forma nenhuma, deixar isso solto. Então, a avaliação no projeto não é descrita com as minúcias necessárias ao bom procedimento, sendo apenas dito que a avaliação será realizada ao longo do projeto, mas não explicitando como será realizada a partir de quais instrumentos ou metodologias de avaliação, né? Então, o que se sugere, ó? Sugiro que a avaliação tenha uma parte grande de observação e registro de comportamento e atitudes por parte dos alunos que demonstrem a aprendizagem. Tal observação deve ser realizada por mais de uma pessoa por turma, pois enquanto um observa, o outro está dando as ordens da atividade aos alunos e acompanhando sua realização. Outra possibilidade que vislumbro para este projeto é a utilização de avaliação pelos pares, pois automaticamente, ao fazer uma ação equivocada, os alunos poderiam informar aos colegas desse equívoco e auxiliar na resolução da questão, percebendo qual a atitude correta em cada caso, auxiliando assim um ao outro na aprendizagem. Pessoal, percebam, a apreciação, né, dada aqui como modelo de resposta na análise do projeto, está justamente no fato de que nós precisamos, né, obrigatoriamente precisamos, de alguma forma, pensar que se nós vamos trabalhar projeto, eu não posso avaliar o projeto com uma prova ou em um único momento. Ela deve acontecer durante são 2 meses de desenvolvimento do projeto. Em 2 meses eu vou estar avaliando o desenvolvimento dos meus alunos de acordo com a proposta de projeto apresentada, tá bom? Então, já fechei, né? Da minha parte é isso, então estão aí colocadas as 4 semanas, né? Eu não vou mais voltar aí nesse assunto, porque já falei 2 vezes sobre ele, né? Semana passada e essa semana de novo. Espero que tenha ajudado, né, vocês até aqui. Eu vou encerrar a gravação aqui e daí já inicio a próxima gravação da semana 2, os desafios da semana 2, tá bom? Então, encerrando aqui, podem ficar aí, não precisa vocês saírem de forma nenhuma.